Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e sou professora de Ética e Cidadania. Continuando um pouco a conversa que começamos na semana passada sobre preconceitos, vamos falar um pouco hoje sobre o racismo. A palavra racismo, segundo o dicionário Oxford Languages, tem dois significados. Conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. 2. Doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura e superior, de dominar outras. Portanto, esse preconceito parte da premissa que existe uma hierarquia entre as raças, ou seja, uma cor ou etnia é superior à outra. Isso leva a preconceitos e discriminação da raça que se considera superior em relação a que é julgada inferior. Essa premissa é errada do ponto de vista biológico. Está comprovado que pessoas de raças ou etnias diferentes têm praticamente os mesmos genes. Muitas vezes é maior a diferença genética entre dois indivíduos classificados como na mesma raça do que entre indivíduos de raças diferentes. Daí percebemos que o conceito de raça é muito mais histórico e social do que propriamente biológico, especialmente quando é baseado exclusivamente numa quantidade maior ou menor de melanina na pele. Duas coisas preciso esclarecer aqui. Uma é que o racismo não existe somente contra os negros. Ele pode também ser o racismo contra asiáticos, contra indígenas, contra os judeus. Todos nós lembramos o que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, aqui no Brasil, devido a todos aqueles problemas que a gente já discutiu em aulas anteriores, que falamos sobre a abolição e a dificuldade do negro de se inserir na sociedade, normalmente quando se discute racismo aqui no nosso país, é relativo aos brancos em relação aos negros. A professora Fabiola, na aula de imigrantes, também trouxe para vocês toda aquela questão da tentativa de embranquecimento da população, quando foi estimulado a imigração de europeus, especialmente para o Brasil. Daí já se pode ver que esse racismo vem de longa data. A segunda questão que quero conversar com vocês é o chamado lugar de fala, que muito se lê e se escreve hoje em dia. Muitos poderiam argumentar que por não ser uma mulher negra ou preta, como muitos preferem ser chamados, eu não poderia discutir sobre isso, porque não é meu lugar de fala. É uma observação válida. Realmente eu não sofro na pele o que os negros sofrem com o racismo. Mas como uma mulher, eu sofro misoginia, assim como outras mulheres. Eu sei o que é sofrer preconceito. Da mesma forma que um homem nunca sofreu misoginia, mas pode sofrer xenofobia, pode sofrer racismo e pode se solidarizar com a luta das mulheres ou dos negros. A verdade é que todos nós podemos nos colocar no lugar do outro e lutar contra as injustiças, independente de sofrermos na pele. Por muito tempo, a discussão sobre racismo foi tabu no Brasil. Gostávamos de nos enxergar como uma democracia racial, teoria consagrada pelo antropólogo, sociólogo, escritor e político brasileiro Gilberto Freire, no seu clássico Casa Grande e Senzala. Existia o mito da convivência harmoniosa e democrática entre senhores e escravos no período colonial. Sabemos que esse mito não é verdade. Não é a discussão sobre essas questões que leva ao racismo, muito pelo contrário. É importante que a gente discuta essas questões, esclareça e reconheça que elas existem para poder combatê-las. Também se ouve muito falar que no Brasil não temos problema de racismo, que aqui o maior problema é a desigualdade social. Compara-se muito a situação do país com a dos Estados Unidos, onde a política segregacionista foi bastante explícita, combatida por líderes como Martin Luther King e Malcolm X, havendo no Brasil uma relação mais branda entre negros e brancos. No entanto, o racismo velado estrutural sempre existiu no nosso país. E sabemos hoje que a abolição da escravidão e a própria escravatura foram uma das principais causas dessa desigualdade social que vivemos hoje.
e essa posição de submissão de negros e indígenas no nosso país. E para lutar contra esse preconceito nefasto, é preciso que a gente entenda como ele se apresenta. E existem alguns tipos. Vamos a eles. Primeiro, preconceito e discriminação racial ou crime de ódio racial. É quando um indivíduo ou grupo de indivíduos manifestam-se de forma violenta, física ou verbalmente, contra outros indivíduos ou grupos, por conta de sua etnia, raça ou cor, bem como nega acesso a serviços básicos e a locais pelos mesmos motivos. 2. Racismo institucional. É a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis que, de forma indireta, promovem a exclusão ou o preconceito racial. Um exemplo são as formas de abordagem de policiais contra negros, que tendem a ser mais agressivas. 3. Racismo estrutural. Essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidos nos nossos costumes e que promove, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. Podemos tomar como exemplo duas situações. O acesso de negros e indígenas a locais que foram, por muito tempo, espaços exclusivos da elite, como universidades. Neste contexto, entra a política de cotas, já que a maioria dos negros tem acesso mais limitado ao ensino de qualidade, enfrentando maiores dificuldades econômicas e sociais. Falas e hábitos pejorativos incorporados ao nosso cotidiano, como o uso de expressões racistas, mesmo que por desconhecimento de sua origem, como a palavra denegrir. Também acontece quando fazemos piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosas, ou quando desconfiamos da índole de alguém por sua cor de pele. Há a adoção de eufemismos para se referir a negros ou pretos, como as palavras moreno e pessoa de cor. Essa atitude mostra um desconforto das pessoas ao utilizar a palavra negro ou preto, pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. E o que temos feito em termos de legislação contra o racismo? A primeira lei, conhecida como Afonso Arinos, de 51, torna contravenção penal a discriminação racial. Já a lei de 1989 determina a pena de reclusão a quem tenha cometido atos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A lei também regulamentou o trecho da Constituição Federal que torna inafiançável e imprescritível o crime de racismo. Já a lei de 2013 modificou a lei das diretrizes da base da educação, introduzindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental. E em 13 de junho de 2019, o STF determina que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser punida pela lei do racismo. Ou seja, a homofobia e a transfobia passam a ser enquadrados no crime de racismo. E esse será o assunto da nossa próxima aula. Da onde surgiu a homofobia? O que a lei tem feito para impedir esse crime? Vamos conversar. E claro, tenho um trabalho de casa para vocês. Gostaria que vocês pesquisassem um líder negro brasileiro que luta pelos direitos dos negros, contra o racismo, tá certo? Muitas vezes a gente conhece os líderes americanos, todo mundo já ouviu falar de Martin Luther King e de Malcolm X, mas pouca gente sabe sobre os líderes brasileiros, que também têm uma importante luta e uma história interessante para conhecermos. Pesquisem a história deles e depois me contem, tá certo? Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, já sabem, deem o seu like, é importante para a gente. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula.